e a gente, crescer, a gente precisa não acreditar em nós mesmos como deuses, porque foi assim que fez o homem, grande parte dos pecados do homem, eles estão voltados para essa questão do ser humano se tornar um Deus consigo mesmo, Então essa coisa, por que a palavra de Deus diz que é mais difícil um rico ir para o reino do céu do que um camelo passar por dentro de uma agulha? Porque o rico, ele geralmente é um ser que ele se acha um Deus, porque as riquezas o faz ser praticamente um Deus, Por quê? Porque ele pode comprar empregados, ele pode comprar todo tipo de serviços e ele ser servido. E isso é o coração do homem. O coração do homem, ele tende a esse lado, a ser servido, a ser um Deus, a ser o dono do seu próprio destino. Mas isso é engano. Isso é engano à maneira de Deus. Quando a gente entende o que a Bíblia quer falar sobre isso, a gente entende que a gente precisa deixar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade de ser dono das nossas próprias vontades de lado, mortificar a nossa alma e crescer o nosso espírito, o nosso relacionamento com Deus. É isso que Deus fala pra gente, é isso que a gente vai estudar hoje aqui, tá? Ele diz lá que a árvore da vida é basicamente a fonte de toda a provisão. Então assim, gente, se a gente está querendo pagar por aquilo que a gente mesmo tem encomendado, vai dar ruim, simplesmente porque a provisão, ela nunca vem de nós, ela vem sempre de Deus. Isso diz a palavra de Deus. Então, por mais que nós mesmos, a gente tenha o nosso trabalho e com fruto do nosso esforço, a gente consegue o nosso salário no final do mês, a palavra de Deus diz que a árvore da vida é a fonte de toda a provisão. Toda a provisão. É por isso que a gente tem a obrigação de dar nossos dízimos e ofertas para Deus. Porque de Deus que te colocou naquele trabalho, foi Deus que abriu as portas da semana para que o Zoril tivesse uma enxurrada de helicópteros para ele fazer a manutenção. Mas o que acontece? O homem simplesmente não. Poxa, foi pelo meu trabalho, foi pelo meu marketing, foi pela minha comunicação, foi pelo meu último trabalho que outras pessoas viram que era bom e recomendaram o meu serviço. Engano. A árvore da vida que nos dá toda a provisão. Então vamos lá, vamos passar para o próximo aí, Tiagão. Por favor, para a gente já entender a diferença aí de enganos mundanos e aplicação-chave nos negócios. Diz lá a palavra que nós somos informados enganosamente. Qualquer coisa que o homem imaginar, ele pode fazer estando devidamente capacitado. Somos informados enganosamente. Qualquer coisa que o homem imaginar, ele pode fazer estando devidamente capacitado. Só que a verdade é que práticas empresariais sólidas exigem que fiquemos dentro dos nossos limites relacionais, financeiros, técnicos e de capacidade de execução. Uma vez eu ouvi um cara que eu considero muito, ele falou uma frase que aquilo me marcou. Ele disse o seguinte: Daniel, tudo o que se você tiver um objetivo, você tem que focar lá na lua, porque se der alguma coisa errada, o máximo que pode acontecer o seu objetivo, é você parar lá nas estrelas. Se der alguma coisinha errada, você vai na lua, você vai nas estrelas. Ou seja, sonha alto, pensa alto, tenha a visão além do alcance e procure alcançar tudo aquilo que você está pensando. E eu falei, é verdade, a gente tem que sonhar alto, A gente tem que sonhar alto mesmo. Eu tenho que ter visão grande, porque se eu tiver uma visão limitada, é ali que eu vou parar. Isso
lado está 100% certo, mas por outro lado também está errado. Por quê? Porque ao longo das nossas vidas a gente é formado, a gente tem a nossa família e ideias, pensamentos, sonhos vão passando na nossa vida, na nossa mente. Só que será que esses sonhos, eles são de Deus mesmo? E a gente começa a pensar, puxa, não, mas eu quero comprar uma casa, e aí você coloca aquilo como um desejo seu, um objetivo seu, uma casa, uma cobertura, poxa, eu quero ter um carro, e aí você começa a pensar naquilo, não, tem que ter sonho grande, eu vou chegar lá, mas será que é Deus que tem colocado isso no seu coração aí? Será que é? O mundo, ele tenta dizer, olha, você consegue alcançar aquilo que você pode alcançar aquilo que você está sonhando, né? É normal a gente ver os artistas, né? Vão dar um conselho e falar assim, olha, segue os seus sonhos. Normal isso, né? Será que isso está 100% verdade? Uma parte está 100% verdade. De uma parte é verdade, mas de outra está equivocado, porque o erro está onde? É nos seus, não é os seus sonhos, é os sonhos de Deus para a nossa vida. Aí sim, se Deus colocou um sonho na tua vida, se Deus colocou uma visão na tua vida, se Deus colocou um desejo no seu coração, esse sim é certo. E se você seguir, você vai conseguir o crescimento, você vai conseguir o êxito, você vai conseguir o sucesso. Às vezes as pessoas até deturpam o próprio versículo da Bíblia, que é o tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Então, beleza, se todo mundo quiser ser presidente do Brasil, não vai dar certo. Por quê? Tudo está relacionado ao que o Zé falou. Tudo depende de chamada, tudo depende de destino, do que o Senhor colocou para a gente. Qual é a missão do Senhor para a gente na nossa vida? Qual é a missão do Senhor no nossa área profissional? Onde o Senhor quer que a gente trabalhe? Com quais clientes? Com qual tipo de material? Com quais fornecedores? Quais são os stakeholders? Quais são as pessoas envolvidas, os players? Quais são as atitudes, as ações? Qual o planejamento? Porque não é só do jeito, não é só o resultado, mas é também o jeito que Deus quer que seja feito. Amém? E aí vem lá as feministas, né? E escrevem lá no corpo, o meu corpo, minhas regras. Será? O que vocês acham disso? Meu corpo, minhas regras? Sim ou não, Flavinho? Não? Não, né? Somos o templo do Espírito Santo de Deus e o nosso corpo não é a nossa regra. Ou seja, Deus coloca, o nosso corpo é bom e Deus colocou para a gente, para que a gente possa administrar, né, com zelo. Então assim, a verdade é que práticas empresariais sólidas, elas exigem que a gente fique dentro de limites. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente se questiona: por que eu não consigo mais dinheiro? Por que a minha empresa não está evoluindo? Por que eu não consegui ter mais um filho? Poxa, tudo a gente pergunta por que a gente não. É normal isso. E às vezes isso não é ruim, a gente perguntar por que para Deus. Mas a gente tem que entender uma coisa: Deus coloca limites na nossa vida e a gente precisa respeitar esses limites. Vamos passar o próximo, por favor, Tiagão. Diz lá: enquanto Deus é infinito, Ele estabeleceu limites e fronteiras para o homem descobrir e respeitar. Onde Deus guia, Ele providencia. Deus paga aquilo que Ele recomenda, que Ele encomenda. Diz lá o primeiro lá:
Nossa proteção da presunção é viver a realidade de que Deus paga por aquilo que Ele encomenda. Então vou perguntar para vocês, gente, se Deus não pagou por aquilo, né? Se você não recebeu aquela provisão, será que Deus encomendou aquilo? Se você estiver em pecado, Ele não encomendou. Ele pode não ter pedido para você realmente, né? Você pode não estar ouvindo a voz dele e você simplesmente falou assim: não, eu quero ir por esse caminho. Vou pegar o exemplo do Nelson aí, eu quero vender não só mais para o Rio de Janeiro, mas eu quero criar uma empresa com uma escala maior e com uma capacidade logística maior. Então eu preciso expandir não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Mas deixa eu falar, calma, Nelson, não é isso que eu quero de você. E aí ele começa e ele estrutura, faz toda a equipe e faz toda a questão de logística, né? Distribui as estratégias, e aí começa a insistir, gasta um dinheiro grande, e depois ele vê, não está indo. Muito possivelmente porque ele não ouviu o que Deus queria falar para ele. Se Deus não pagou ainda, a gente já tem que começar a ligar o sinal vermelho. Pode ser diferentes coisas, mas pode ser sim que ele não tenha encomendado. Pode ser sim, é uma possibilidade. Porque é como 2 e 2 é 4, é uma lei matemática. As leis de Deus são matemáticas, são objetivas. Você vai plantar, você vai colher. Deus paga por aquilo que Ele recomenda, que ele encomenda. O 2 lá, ele fala assim: quando as oportunidades surgirem sem a provisão de Deus, e nós criarmos a nossa própria provisão com contenda, com dívida, com relacionamentos não testados ou pela manipulação, vamos viver para nos arrepender disso. Muito comum, né? Eu como economista, eu já me meti em diversos tipos de investimento, né? Uma vez eu estava lá no Canadá, estava viajando, e aí como conheci vários brasileiros, e aí eles me incentivaram. Um deles, né, foi me mostrar era um açaí que ele era um produto para ser vendido no Brasil. O que ele queria era não ficar lá simplesmente, mas ter, né, um representante aqui no Brasil. E eu vi aquilo e ele, era um super paulista com uma lábia danada, boa demais. E eu sou um cara que, gosta de ouvir de negócios e gosta de expandir, né? De chegar, de conseguir, de ir para frente. Então, no mesmo momento, aquilo, me chamou a atenção. Eu falei, vamos ver. E eu comecei a estudar e vi que era uma bela de uma pirâmide, né? Uma bela de uma pirâmide desses rinodês aí, que a gente vê tanto, Telex Free e tudo. Então, graças a Deus eu não segui. Mas, quantas são as oportunidades, né? Que chegam diante da gente para a gente investir, para a gente, né, dar seguimento naquela coisa, e que, a gente sabe que não é para ir, mas às vezes a gente vai e a gente quebra a cara. Alguém teve uma situação como essa ou só eu? Eu já tive. No nome de Deus não dá certo, né? Muitas. Essa é a presunção, é a falta, né, a falta de provisão de Deus, porque simplesmente não era para ser aquilo ali, e a gente não, vai dar certo, eu confio nas minhas forças, né, é uma oportunidade grande e eu vou fazer e vai acontecer.
acontecer. Vamos lá. 3. Dinheiro sem lastro, né? Então, continuando falando aqui que onde Deus guia, Ele providencia. Dinheiro sem lastro, dívida pessoal, empresarial e nacional são todos exemplos do resultado do homem brincar de Deus, a menos que eles sejam rapidamente deixados de lado, né? Rapidamente aposentados. Se a gente vê uma característica grande do que está acontecendo agora, né? Bolsonaro entrando aí, eu vi o senhor Paulo Guedes, Dr. Paulo Guedes, futuro ministro de Fazenda, já falando que a prioridade vai ser reduzir os gastos públicos, né? E a verdade é que a gente passou 13 anos, ou mais até, poxa, já tem 13 anos, até porque o PSDB até que fez um serviço razoável, né, e colocou a economia no prumo, mas depois de deterioração de práticas contra a palavra de Deus, né, a gente teve uma inundação de desonerações, a gente teve subsídios gigantescos, a gente teve despesas sendo aumentadas de uma forma desproporcional, enquanto que as receitas elas continuaram da mesma forma, né, crescendo também, porque os impostos deles continuaram, né, a carga tributária nossa no Brasil continua sendo altíssima, só que chegou um momento, né, que você não consegue mais empurrar com a barriga. Hoje a gente está numa situação muito complicada, gente. Eu sou economista e eu constato que a nossa situação hoje é muito delicada mesmo. Para a gente ter uma ideia, a gente paga de déficit, a gente tem déficit primário, que é o quê? Receitas menos despesas do governo, de gastos públicos, sem contar com dívida. A gente tem isso na faixa de 140 bilhões, 3% do PIB de déficit primário, fora de juros que a gente tem com rolagem de dívida, que aí você coloca aí mais 200 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Dívida sem lastro, dinheiro sem lastro, dívida pessoal. A economia da Argentina é muito parecida com o Brasil. Eles têm essa cultura de um estado grande. E ele encontrou uma barreira altíssima lá na redução de gastos públicos na Argentina. Então ele não conseguiu, ele simplesmente reduziu a moeda, o câmbio deles, reduziu os juros. Só que ele não estruturou a economia nesses 2 anos, ele não estruturou a economia para essa redução, né? Porque tem que vir junto, né? Redução de gastos, porque senão uma hora vai explodir, você não vai conseguir comparar, vai começar a entrar um monte de produto lá fora, né? De lá de fora, de importação. A tua exportação você vai conseguir exportar muito menos, porque o teu câmbio já está muito mais baixo, e aí vai começando a dar problema com o teu, tu vai ter que voltar a aumentar seus juros, a inflação vai ser galopante, e é isso que está acontecendo. Eles não conseguiram reduzir, né, os seus gastos, né? A sua dívida ela continuou altíssima, eles não conseguiram fazer essa redução, esse acompanhamento fiscal que é o principal, ou seja, aumentaram o dinheiro, né? Imprimiram muita moeda, só que não conseguiram. Não controlou. E agora, poxa, a inflação na Argentina está altíssima, os juros voltaram a estar lá no teto, e aí dá margem para que pessoas, né, que pensam na relação de Estado grande, né, porque ele veio, não, vamos diminuir o tamanho do Estado, dá brecha para que possam falar mal de uma política desse tipo. Esticar em demasia nossos investimentos relacionais ou ministérios e dons pessoais, como observa o apóstolo Paulo, é outra forma de resistir os limites de Deus e os limites de segurança para nós. A expansão para além das fronteiras definidas por Deus para nós leva ao julgamento pessoal e financeiro. Quanto mais recursos tivermos,
mais devemos ser cuidadosos para não fazer coisas que Deus não pediu que fizéssemos. Então é isso. Isso aqui é muito do que o Zorildo estava falando antes, quando chegou aqui. O Zorildo simplesmente falou assim para mim: Daniel, eu tive que evitar 2 clientes porque eu não podia pegar esses 2 clientes, eu não tinha braço. Às vezes a gente, naquela ânsia, né? E muitas vezes, né? Isso é bom, falar assim: poxa, eu vou ficar 24 horas acordado, trabalhando, mas eu vou entregar isso para o cliente, eu me comprometo. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus não está colocando um limite para a sua vida, para a vida da tua empresa? Né? Então o Zorildo muito sabiamente falou: o cliente, traz aqui na semana que vem, porque agora eu não tenho capacidade nem física, nem de mão de obra e provavelmente nem de material para fazer isso agora. Então daqui a uma semana você vem, né? E aí isso gera relacionamento com o cliente, gera confiança. O cliente prefere isso do que simplesmente você combinar um horário com o cliente e aí você não conseguir entregar. Por quê? Porque você tinha passado o teu limite. Uma vez eu até falei isso para o Thiago, né, Thiagão? Até lembrei isso para o Thiago, ele não tinha feito nada errado. Eu falei: cara, conselho, sempre que você se comprometer com uma coisa, por mais que você esteja enrolado, seja sincero, fala: eu não vou conseguir te entregar isso para terça, porque às vezes a gente quer pegar um serviço, então, poxa, o cliente quer rápido pra caramba, a gente se compromete, não, vamos entregar na terça. Eu falei: Thiago, sempre que você for algum cliente chegar para você e você não tiver tanta, fala: poxa, eu só consigo para daqui a 2 semanas, eu só consigo para daqui a 1 mês. Mesmo assim o cliente vai sentir firmeza, vai falar: não, tudo bem, eu espero. Agora, se a gente falar: não, eu consigo para daqui a 2 dias e entrega daqui a 4 dias, aí você rompe a confiança. Isso é destrutivo demais. A gente está passando ali do limite que Deus colocou. O quanto que você tem trabalhado demais. Eu estava olhando uma pesquisa, que eu até peguei esses dados, uma pesquisa hoje está muito na moda, né, o tema workaholic, né? O workaholic é aquele cara que é viciado em trabalho, aquele cara que não larga o trabalho, trabalha 24 horas por dia praticamente. Mas enfim, 24 horas por dia eu estou colocando. Mas enfim, tem uma pesquisa, né, lá de Stanford, que falou, né, os workaholics, né, 71% do tempo dos executivos, eles pegaram uma relação amostral de 600 executivos, ele é destinado ao trabalho. Ou seja, 71% do tempo é destinado ao trabalho. Sobra aí 8 horas por dia para você dormir, se alimentar, para você cuidar da sua família, estar com seu filho. 71% do tempo da tua vida está entregue ali ao trabalho, né? Então, olha o quanto que é. 46% das pessoas, elas têm refeição de até 20 minutos, não conseguem nem comer direito, já tem que... É aquilo, né? Se você passa os limites de Deus para você, né? Se você passa daquilo que Deus quer, você começa a ter desequilíbrio na tua vida, na tua família, no teu ministério. E isso também serve para o ministério. Quanto de trabalho ministerial você tem pego? Você está com ele? Está com pouco? Então tem que pegar mais. Agora está com muito pra caramba, que está negligenciando até sua família. Está errado, irmão. Está errado. A gente tem que ser diligente, a gente tem que entender o limite que Deus deu pra gente e atuar dentro desse limite, tá? Então, a verdade é que quanto mais cuidadosos quanto mais recursos a gente tem, mais cuidadosos a gente deve ser para não fazer as coisas que o Senhor não pediu para a gente fazer. O rico tem dinheiro pra caramba e ele gasta em coisas que, poxa, Deus não pediu para ele fazer. Então maior é a nossa responsabilidade, mas a gente tem que estar diligente quanto a isso. Já percebeu? A gente gosta muito de ser rico, quer muito, né? Tem responsabilidade, tudo isso a gente vai ser cobrado. Não sei se vocês viram um vídeo, mas o vídeo lá do chamado, que o Rodrigo até passou no Céu na Terra, ele fala muito sobre isso. Fala, ô Thiagão.
Então vamos lá, limites de segurança de Deus incluem nossa proteção contra o falar mal dos outros e se intrometer em questões que não nos dizem respeito, que é um passo para frustração, perda de tempo e ansiedade. Deus ele colocou limites até no nosso falar, mesmo contra autoridades demoníacas. Normal, né? A gente mesmo, né? Pisar na cabeça do serpente, isso é bíblico, mas desdenhar, né? É claro, né? Deus ele é autor do céu e da terra, mas ele lembra a gente aí que Deus ele respeita até a autoridade do diabo. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente está falando, né? No que a gente está se intrometendo. A gente às vezes, poxa, está numa situação, a gente sabe uma saída, né? Isso ele utiliza de exemplo. Então eu chego eu estou fora, afastado, mas aí eu ouço uma situação e eu sei a saída, logo eu entro nesse problema, é mais um problema que eu me envolvo. Isso é um grande problema, né? Isso daí pra gente é também pais, a gente não deve se intrometer em todas as questões do nosso filho. A gente tem que educar, a gente tem que mostrar o caminho de Deus, mas a gente aprendeu aqui que Deus ele mostra, dá o crescimento muito em função de problemas também, em função de erros. E aí, poxa, muitas vezes o filho ele vai aprender muito mais fazendo sozinho, né? E às vezes errando, do que tendo a mãezinha ali, ser um filhinho de mamãe, a mãe faz tudo para ele, o pai faz tudo para ele, e aí ele chega na hora de mais velho, que ele tem que tocar a vida dele mesmo, e ele não consegue fazer, né? Então Davi ele sabia, né, dos seus limites, né? Salmo 131 ele fala isso. A verdade é, provações de certa forma sempre acompanham o aumento da obediência. A questão é, quais são as lições dos testes? O verdadeiro sucesso é garantido quando fazemos nossas tarefas à maneira de Deus e a tempo de Deus. Aqui ele vai falar um pouco sobre fé, a gente vai começar a falar sobre fé e a gente vai ver que a fé, ela não é simplesmente a gente fazer a nossa vontade em nome de Deus, né? A gente tocar a nossa vontade e falar, não, poxa, Deus faz isso. Não, a fé é entender qual é a vontade de Deus para nós e a partir daí a gente construir junto com Deus. Por isso que mais na frente lá ele vai falar que a fé se trabalha em equipe. Porque a gente trabalha junto com Deus. Então se Deus te deu uma visão, Deus lá deu uma visão, por exemplo, para falar para o Fernando Abrum, você vai ser uma bênção, e a tua igreja vai ser vai crescer. Enfim, Deus deu a visão para Fernando Abrum. Só que a partir daí, Deus já colocou ali já lançou aquela visão, e a partir daí ela tem que trabalhar junto com Deus para que aquela vontade aconteça, né? Para que aquela vontade aconteça. Então, Hebreus 11:1 diz que o risco da fé é colocar Deus no nome das nossas próprias vontades, né? E obedecer de fato, fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus e no tempo de Deus. Eu estava até dando uma profecia lá nesse evento para uma menina. E enfim, ela queria uma coisa naquela hora, mas Deus estava falando exatamente o contrário. Olha, calma, não é esse momento, né? Não é por aí. Então Deus tem a sua velocidade e a gente tem que caminhar de acordo com a vontade de Deus, entendendo quais são os limites que Deus tem colocado dentro da gente, né? Sabendo que, é claro, Deus quer ver o nosso crescimento, então tem que tomar muito cuidado para, não, esse é o meu limite, então vou me acomodar aqui, sentar em cima do meu limite aqui. Mas será mesmo que é esse limite? Deus quer sempre mais, né? Deus quer sempre que a gente cresça, então a gente não pode também achar se acomodar. Na verdade, gente, é que Deus ele nos recompensa e nos pune, como fruto da desobediência, né? Em relação ao zelo
que a gente tem pelas coisas que Ele coloca para nós, para a gente administrar. Amém? Deu para entender? Deus, Ele nos recompensa ou nos pune de acordo com o zelo que a gente tem por aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para administrar. Pune. Permite, né? A punição, né? Claro. A gente está sobre as leis universais, né? Para justos e injustos. Então, a gente estava vendo aí, o que vocês acham dessas pautas ambientalistas? Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham dessas pautas ambientalistas, né, que a gente tem aí a nível político? Você vê a posição de Trump, você vê a posição de Bolsonaro. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Acordo de Paris. Acordo de Paris, simplesmente, só para deixar ilustrar, Acordo de Paris, o Bolsonaro falou que ia estar fora do Acordo de Paris. Era um acordo que, né, assinado pelos países aí, que pretendia, né, diminuir os gases de estufa no planeta, né, em função da camada de ozônio, enfim, em função do aquecimento global. O que vocês acham? Que isso é bom? Isso é ruim? O próprio Trump saiu, né, do Acordo de Paris, já disse que vai sair. O Bolsonaro, a princípio, disse que sairia também, né, muito por questão lá das áreas demarcadas, né, de que você tem que... Praticamente o país ia perder um pouco da soberania em relação às terras amazônicas lá, que o país não ia poder fazer nada. Ele tem, né, uma pauta muito desses agricultores e tudo, né, para produzir, né, para a gente produzir no país. Mas a palavra de Deus, ela diz, cara, a gente tem que cuidar dos nossos recursos, a gente tem que ser zeloso com os nossos recursos, e o planeta, ele também está sob a nossa responsabilidade. A nossa fé é forjada por aprender e fazer nossas tarefas da maneira de Deus, no tempo de Deus, através de obstáculos, limitações e adaptações. Aprender a andar dentro dos limites e fronteiras e provisão de Deus é a maior parte da nossa jornada aqui na Terra. Quando nós falhamos, encontramos barreiras ou obstáculos, então devemos perguntar: Senhor, isso é importante, o que você está querendo me dizer com tudo isso? E o que o Senhor quer que eu aprenda? Essa aprovação tem origem nos meus erros, tem origem em Satanás ou no Senhor? E como que o Senhor quer que eu reaja diante desse limite, dessa dificuldade, dessas pressões, né? Ele até cita lá Jó na Bíblia, que Jó começou muito rico, depois ele teve um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de pressão. E como é que Jó reagiu? Muito bem. Jó reagiu bem. Deus deu a ele também de volta, dentro da limitação dele. Então, assim, paradigmas, eles são obstáculos para o nosso crescimento. Isso que a gente está aqui tendo são diversas mudanças de paradigma, diversas mudanças de crenças que a gente tem. O nosso curso aqui é fundado nisso. A gente procura isso, né? Uma vez, eu tenho até um caso engraçado para contar. Mudança de paradigma, né? Rola a história que um dado dia, né, o pessoal estava num restaurante chique, e aí quem estava lá sentado era Júlio Bozano, um dos caras mais ricos da época, lá da década de 80. Júlio Bozano estava sentado junto com seus amigos também muito ricos, né, o cara na dele, e em outra mesa estava uma outra pessoa lá, né, discutindo negócios. Acaba que Júlio Bozano vai para o banheiro, né? Precisa fazer lá suas necessidades, vai para o banheiro, começa a lavar a mão, e aí chega o cidadão e fala assim: Júlio, por favor, me ajuda. Júlio, eu estou aqui nesse restaurante fechando o negócio da minha vida. Você é um cara muito importante, você é um cara muito conhecido, e poxa, se você chegar ali simplesmente para apertar minha mão, dizer que você me conhece, as pessoas te conhecem, elas vão ver que, poxa, eu tenho credibilidade, eu sou um cara conhecido de mercado, eu sou um cara, né, importante razoavelmente. Então, você consegue me ajudar, por favor? O Júlio Bozano pensou, isso é verídico, caso verídico. Júlio Bozano mesmo falou isso. O Júlio Bozano parou, pensou e falou: poxa,
nada a ver, né? Mas tudo bem, o cara veio aqui no banheiro, tudo bem, não vai me incomodar tanto, mas tudo bem. Aí ele, não, então beleza, ótimo, eu vou lá, vou sentar na frente, né? Você espera mais uns 2 minutinhos aqui, depois você sai do banheiro e vai lá me cumprimentar, tá bom? Eu, sem graça, tá bom, tudo bem. Beleza, aí deu uns 2 minutos, ele senta, e aí sai, né? 2 minutos o Júlio Bozano sai do banheiro, e aí ele vai falar fala, opa, não lembro como é que era o nome, fala, Pedro, tudo bem? É o Júlio, cara. E aí bate mais 2 vezes no ombro do Pedro, o Pedro continua a falar lá na reunião. Nisso todos os outros caras de negócio param, né, e começam a prestar atenção naquilo que ele estava falando. Começam a prestar atenção no Júlio Bozano, que estava ali tentando falar com ele, e ele continuando a falar sobre o case da empresa, sobre o negócio. E ele falou, opa, Pedro, tudo bem? É o Júlio, cara, Júlio Bozano. Só um minuto. E continuava a falar. E aí continuava a falar, continuava a dizer. Aí chegou pela última vez o Júlio Bozano bate, Pedro, sou eu. E aí vira o Pedro e fala, Júlio, pelo amor de Deus, Júlio, eu estou tendo uma reunião de negócios aqui importante. Depois, por favor, não me atrapalha, depois eu falo com você, pô, depois. E aí todos ficaram assim, caramba, quem é esse cara que dá expor no Júlio Bozano, o cara mais rico do Brasil na época, né? E saiu o Júlio Bozano todo chateado lá. Mas enfim, Júlio Bozano estava vendo por um paradigma, esse cara, um 71 danado, viu por um outro paradigma. A questão tudo mudou depois que ele viu que o cara deu um expor no Júlio Bozano. Quem é o cara que deu um expor no Júlio Bozano, meu Deus? O cara deve ser muito fera, e eles fecharam o negócio lá. Júlio Bozano que diz, né? Não sabe se fechou, mas provavelmente. Mas ele saiu, né? Mas enfim, tudo é o paradigma, né? Como é que a gente tem observado e como a gente lida, né, com as situações, né? O quanto que Deus está querendo falar com a gente, né? Então, Deus, ele quer estimular, né, o relacionamento, né? Ele quer quebrar os nossos paradigmas, ele quer que a gente tenha visões, ele quer que a gente ouça de Deus, né? Diz a palavra que os velhos eles verão visões, os novos eles sonharão sonhos, e essa é a nossa função, meus irmãos, essa é a nossa função. Diz aí rapidinho, cada um paradigma que foi quebrado aqui, e que você acha que a partir do momento que você quebrou, você conseguiu, né, evoluir, ver um pouquinho mais, crescer um pouco mais. Alguém tem? Queria que cada um pudesse falar algum paradigma. Eu falo um paradigma meu, mas assim, por favor, 15 segundos, gente. Um paradigma meu foi mediação. Para mim sempre foi um tabu, né? Mediação, né? Se liga com o católico, o católico. Tem aquela coisa o mediador, o padre, né, o santo que faz esse papel de mediação com Cristo. Eu sempre pensei, não, Deus é o caminho, o único caminho, a verdade é a vida, ninguém vê ao Pai senão, ótimo. Mas esse foi uma grande quebra de paradigma, né, porque ao estudar, né, numa das nossas lições, exatamente fala que, poxa, nós somos mediadores sim de graça, né, não de salvação e nem de pecado, mas de graça, né? E a gente precisa andar intencionalmente, conhecendo, entendendo o que Deus quer que eu fale, que eu contribua para a vida do outro, porque eu sou um mediador de graça para Ele, e ao mesmo tempo ouvir o que os outros podem me passar, porque eles também são mediadores de graça de Deus para mim. Então isso foi uma grande quebra de paradigma. Enganos mundanos, aplicação-chave do mundo dos negócios. Enganos mundanos, somos informados falsamente que o trabalho em equipe é fundamental, mas as atribuições e equipes vão e vêm. A verdade é que expansão e crescimento exigem que haja consenso real dos líderes chaves, não baseado no desempenho. Interessante que Deus ele coloca limites sobre nós também nos relacionamentos. Então, nem sempre Deus vai te falar com quem você tem que se relacionar. Mas muitas vezes Ele vai te falar com quem você não deve se relacionar. E isso já é muito importante. Aquela coisa, você tem entrevista com o teu funcionário, Deus fala assim, pô, esse não, né? Vamos lá, Tiagão.
A fé é uma equipe de esporte, começando com Deus e você, se estendendo até aqueles designados a trabalhar com você. Os limites de Deus, eles se aplicam a questões de com quem Deus quer que nós construamos e com quem Ele não quer que nós construamos. Efésios 4, 12 e 16 indica que devemos discernir com quem devemos nos juntar em um trabalho comum, né? Duas pessoas são unidas por Deus por estarem dentro da visão e propósitos comuns, para darem uma resposta comum a seu chamado. Então a verdade é que Deus, Ele usa pessoas diferentes, né? Por isso que eu acho legal o discurso, entre aspas, do Bolsonaro, que ele diz que não pode ter o branco com o preto, não pode ser separado o nordestino com o sulista, não pode ser o rico do pobre, embora ele faça muito isso, né? Que, não, esquerda, isso está muito errado, né? Isso tem... o tom bélico que às vezes ele utiliza nessa questão, né? Isso não é de Deus, mas enfim, é isso. A gente tem que entender que Deus nos une e a diversidade é muito importante. A gente já teve um estudo muito grande sobre isso, né? A mesma coisa, por exemplo, quando a gente é enviado para uma igreja, a gente não está numa igreja simplesmente porque o pastor é bom, porque o lugar é perto da nossa casa, porque tem a patotinha de amigos que eu gosto. Não, a gente tem que estar numa igreja de forma intencional, porque Deus colocou a gente lá, porque tem um propósito da gente servir lá, tem um propósito da gente ser abençoado naquela igreja, né? Tinha uma menina lá que estava na profecia, ela estava falando, puxa, eu dei uma profecia para ela, né? E ela disse, não, faz todo sentido, fui criado numa Assembleia de Deus, e o meu marido, na verdade, se converteu numa batista, e ele não gosta de ir na Assembleia de Deus, ele quis sempre pôr na batista. Então, para mim, é uma diferença doutrinária muito grande, né? Não tem a livre expressão do Espírito Santo. Então, e ela dizendo para ela, estava muito difícil. Agora, essa questão, né? Se Deus colocou a gente num lugar, é porque Ele quer fazer alguma coisa ali. Ele tem uma obra para a nossa vida naquele lugar, né? E a gente precisa entender o que Deus quer, como Ele quer fazer e qual o tempo e qual a maneira dele, né? Então, por que a gente está na nossa empresa? Por que a gente está trabalhando? Por que a gente tem que fazer esse tipo de pergunta, né? Vamos lá, Tiagão. Shalom, paz em hebraico significa ter o poder de fazer acordos adequados com as pessoas certas, ter a capacidade de resolver com sucesso problemas e conflitos com aqueles com quem Deus chamou para trabalhar com você. Shalom nada mais é do que ter paz em tempo de guerra, né? Shalom nada mais é Deus te mandando fazer pazes com pessoas que são diferentes da gente. E a gente vive um tempo bem complicado, está tudo muito polarizado, né? Quem tem Facebook e Instagram sabe. Quem tem Facebook e Instagram e usa? Ninguém? Claudinho, né? A Angélica sabe disso. Então, se você se posiciona de uma forma, as pessoas já vão contra você, já começam a falar mal de você e te bloqueiam. E aí, a mesma forma, muitas vezes a gente começa a se posicionar e aí já cria uma contenda. Não, eu tenho um amigo meu que é muito chato, ele fica falando, tu é de esquerda, eu não quero falar com gente de esquerda. E as pessoas, elas segregam mesmo. Isso não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Deus criou homens e mulheres para um aprender junto com o outro, né, com suas características. Deus criou os negros e os brancos para que, né, um pudesse somar força com o outro, né? E, enfim, é assim. Vamos lá. Esse daí bem rapidinho, né? Construir organizações ou famílias exige um compromisso comum para os acordos da sua comunidade. Pode passar esse, Tiagão. Boa. Ver sobre a perspectiva de Deus nos permite ir além dos limites que limitaram outros. Essa questão da gente olhar sobre os olhos de Deus para a nossa empresa, para o nosso trabalho, ver sobre a perspectiva de Deus. De novo, um outro caso lá da profecia, chegou uma menina e ela
ela super fria, e aí eu comecei a profetizar na vida dela, que eu via uma liderança, eu vi uma influência ali, ela sendo uma posição de destaque, ela já exercendo tudo aquilo. Ela disse, poxa, não faz sentido isso para mim, porque eu tô numa vida que eu não me considero nada disso, eu me considero até desprezível para Deus, as coisas não têm dado muito certo para mim, eu venho para cá querendo ouvir de Deus e Deus não tem falado comigo, e ela super assim, tipo, eu falei, poxa, isso tem tudo a ver contigo, porque é assim que Deus te vê como uma líder. E eu comecei a falar para ela, ela começou a chorar, e ela falou, realmente, a minha família tem dito, né, que eu sou um orgulho para eles. Ela realmente, outra pessoa falou de Deus para mim, e eu senti aquilo, e eu falei, então, todas essas formas Deus está falando com você, então Ele se preocupa com você. Enfim, é a gente olhar não sobre o que a gente acha, mas a partir da identidade que Deus tem pra gente, é como Deus está vendo a gente e como Deus está vendo a nossa situação, né? Na nossa empresa. Poxa, está difícil, olha com os olhos de Deus. Poxa, eu estou te fazendo passar por esse momento difícil para que você tenha crescimento, para que você consiga evoluir, para que você consiga, né, ter o teu caráter forjado, e aí depois você consiga ir mais longe. Então, às vezes a gente precisa, a gente precisa sempre estar vendo com a visão, com os olhares de Cristo, para que, de fato, a gente veja a realidade, né? Assim foi com Davi, né? Davi, ele quando chegou lá Golias, todos os judeus lá estavam morrendo de medo. Por quê? Porque Golias era um grande guerreiro, poxa, cheio de poder, gente experiente pra caramba. Essa era uma perspectiva. Os judeus olhavam para ele com essa perspectiva, mas Davi olhava para outra, ele chegou assim, que perspectiva é essa? Quem é esse filisteu incircunciso para falar mal do Deus vivo? Quem é ele? Ele olhou para uma perspectiva de Deus, não uma perspectiva humana, das dificuldades ali na frente. Está difícil, gente, está difícil. Está crise para todo mundo. Mas Deus quer que você olhe para a situação da forma como Ele quer ver a situação. Às vezes, isso pode ser um limite de Deus para você. Às vezes, pode ser simplesmente você passando por um deserto para que você possa ter crescimento. Então tudo depende do que Deus tem para você, né? Não é uma forma de bolo, mas a gente precisa ver da maneira como Jesus está vendo. Jesus, ele sempre falava através de parábolas, para uma outra perspectiva. Então as pessoas chegavam para ele e falavam, o que você está falando, cara? Mas o que ele queria era exercitar os discípulos a verem sobre esse prisma espiritual, essa visão sobrenatural. Era isso que Jesus fazia quando ele estava lá com os discípulos dele. Ele incentivava ele, não, cara, não é nada disso que você está pensando. As minhas coisas são do alto. Não é que eu vou padecer, eu vou morrer, não. Você tem que se alegrar com isso. Olhe sobre o prisma espiritual.